Tá bom. Então vamos lá, vamos ao que interessa. É um treinamento aqui para ver se passa um pouco de, de conhecimento sobre, cara, o que tem de gente perguntando das novidades, não entendi o bônus e tal. Talvez não seja dessa vez que vai entender ainda, mas a minha tentativa vai ser essa, das pessoas entenderem um pouco mais dessa evolução, porque na real, galera, eu já passei, eu estou desde o começo do negócio, eu já vi, eles não deram esse nome, mas não teve um momento que era o Opportunity 1.0 para o 2.0, 2.0 para o 3. Eu acho que quando foi para o 3, eles inventaram esse nome, que foi quando lançaram o binário, mas teve um momento antes disso que lançaram o Polycast. Foram as três grandes, ou as duas grandes mudanças radicais. Uma época era um kit bem baratinho e lançaram um kit de 500 pila, 600 pila, e inventaram um bônus binário. O bônus binário não, o bônus Polycash. E no ano seguinte, inventaram o negócio do binário. E agora veio o 4.0. Das outras duas vezes que teve essa mudança, é incrível tu ver o foco das pessoas, né? As pessoas que estão focadas na reclamação e no problema, e nas pessoas que estão focadas na oportunidade e na vantagem, ou simplesmente na inocência de dizer, se os caras estão pensando nisso, deve ser bom. Então, eu me lembro quando lançaram o Polycash, foi, se eu não me engano, lá na Convenção de Liderança do Guarujá, Convenção para Rubis. Cara, aqueles poucos negativos, nossa, agora ninguém mais vai querer fazer esse negócio, que o kit era 100 e pouco, agora foi para 500, foi para 600, sei lá quanto é que era, 590. Agora ninguém vai querer. Aham, coitado. Quando lançaram o binário, outros reclamavam de outra coisa. E é impressionante como teve duas ou três pessoas vindo agora reclamando do 4.0. E a minha experiência na prática, a experiência adquirida por vivência das outras duas vezes, cara, nos meses seguintes à evolução do plano, as pessoas bateram um pin, os volumes aumentaram absurdamente. Não entendeu nada, claro, família. Sempre tem quem não entende nada, né? Então, assim, desculpa, alguém fechou o chat aí para ficar fechado mesmo, senão depois a gente abre de novo. E com poucos cálculos, pouca estimativa que eu estou fazendo aqui, pensando sobre isso, não tive muito tempo ainda, né? Terminou o Innovation, segunda teve RA em São Paulo e terça teve aqui em Atibaia, enfim, essa correria toda. Eu estou estimando que para quem está trabalhando, para quem tem uma lateralidade razoável e tal, mantendo o mesmo volume, tá? Se não aumentasse a tua pontuação no VQ6, VQ7, VQ8, eu acho que o teu bônus já pularia só dia 15 de março, pelo ponto 4 entrando em fevereiro, em torno de 40% a 50%. Agora vai vendo o que vai acontecer, tá? Então, é loucura mesmo, cara. O Fred vai alugar outra casa só de onda, daquela mansão N lá dele, vai alugar do lado, só para gastar o dinheirão. Então vamos lá, vamos tentar passar um pouquinho. Para quem não estava no Innovation, minha intenção nesse treinamento não é falar do Innovation, mas só para relembrar, né, que na verdade um evento desse começa meses antes, e para a gente, para os diamantes, começou na sexta-feira à noite com jantar e tal, e a gente tem que agradecer muito essas figuras aí na tela, o João, o Gilberto, o Daniel e a Daniela, por tudo que eles fazem, pelas noites insônias do Daniel pensando na evolução do plano. A gente tem que agradecer muito, pessoal, essa galera que é quem permite existir esse negócio que muda a nossa vida. No dia seguinte, no sábado, o evento começou e foi impressionante. Dada a largada, né, com o nosso diretor no palco, me impressionou demais o João Apolinário também depois, falando com o olho cheio de lágrima. Então o negócio foi o bicho. Mas vamos ao que interessa. Isso me impressionou também bastante, fora os lançamentos todos, mas ver a Zurich no nosso canal agora, envolvida com esse projeto. Uma coisa bacana, eu estava na RA de São Paulo segunda-feira, e tem um crossline lá, um diamante, um japonês, Taranaka, gente boníssima, e ele comentou que ele patrocinou um cara, sei lá, 2, 3 semanas atrás, que trabalha na Zurich e estava na reunião, uma das reuniões que foram feitas entre João Apolinário e os big bosses da Zurich lá. E ele era esse patrocinado não é um big boss, mas estava participando da reunião.
E ele falou, quando o diamante japonês esse mostrou o plano pro cara, ele, esse é aquele negócio que o João Apolinário estava falando, cadastrou na hora. Porque ele falou o seguinte, que os caras da Zurich estavam perguntando pro João, mas João, como é que tu vai vender nossos seguros dentro da Polishop? É propaganda na TV e tal. E o João falando, não sei quais as palavras exatas, mas basicamente isso. Cara, não, vocês não entendem. A gente tem um canal de venda na Polishop, que é o que mais cresce. Vai ser o maior canal, com certeza. E vocês vão ver o que vai acontecer com o seguro de vocês quando eu lançar nesse canal de venda. Tal de Polishop com você. Os caras não tinham ideia do que era. 2, 3 semanas depois, o Diamante mostra o plano para esse cara. Imagina se cadastrou, né? Então, olha o que o nosso presidente fala da gente por aí, a boca miúda. O canal que mais cresce, que vai ser melhor. Foram anunciadas essa parte chata do nosso trabalho, né? Tem que sair para viajar, navio, os Esmeraldas vão para Disney, e teve gente chorando pra caramba nesse dia, nessa hora. Na viagem para Grécia, e os triplos ainda vão ficar uma bandinha ali na França. Eu acho que eu vou estar organizando um passeio para alguns diamantes para a gente ir umas semanas antes, conhecer outros países lá da Europa, tá? Eu devo talvez alugar uma casa em Amsterdã e tal, para a galera passar uns dias lá. Está lançado o convite aí. Mas vamos lá, vamos ao que interessa, Opportunity 4.0. Esses slides estão onde, Cris? Esses eu que fiz, Fredão. Mentiroso. Não sei onde é. Cara, foi tanta apresentação que eu mexi esses dias que eu não sei nem de onde eu peguei, mas se tu quiser eu passo para ti depois. Então vamos no 4.0, gente. O que teve de principal lá? Anúncio. Primeiro, o fim do derramamento. Não sei se vocês entendem, eu conversei com algumas pessoas essa semana, e umas pessoas que são novas no negócio não entendem o porquê do derramamento. Eu sou um cara que luta há anos para acabar com o derramamento, porque o derramamento é um fake, é uma mentira. É como se eu tivesse uma pizzaria e eu vendi 100 pizzas esse mês, ganhei tanto dinheiro, e pago as minhas contas, se sobra dinheiro ou não sobra. Aí eu falo para mim mesmo, não, em vez de eu dizer que eu vendi 100 esse mês, fala que eu vendi mais 30 no mês que vem. O que adianta eu falar que eu vendi 30 pizzas no mês que vem se eu não vendi e se aquela grana não entrou no mês que vem? É ilusão. O nosso negócio é feito a nossa profissão de profissional de multinível nós somos profissionais em gerar volume de venda para a empresa. Então não adianta ter ponto fake lá na frente, sobre o qual eu não ganho bônus nenhum, já que aquela venda não foi naquele mês, foi no mês passado. Então o que acontecia na prática? Aí vocês devem ver isso o tempo inteiro. O cara se cadastra como Gold, fica 3 meses ativo, não compra nada, e no 4º mês ele desiste, porque ele não movimentou nada, ele não conheceu o produto, ele não fez coisa nenhuma. Então que desista no 2º mês. Que se é para desistir, não está perdendo o tempo dele nem o nosso. Agora imagina o que vai fazer para o nosso canal, para o teu canal, na hora que vão entrar 2.000 pontos a cada cadastro. Qual vai ser a tua qualificação, a tua possibilidade de virar rubi, esmeralda, diamante, duplo, triplo, em vez de entrar 600, entrar 2.000, tipo 3 vezes mais. Né? Então, graças a Deus, acabou o derramamento. Derramamento passava uma mensagem subliminar horrível. Entrou a minha tia na minha loja e comprou um produto de 1.800. Eu ia lá e derramava para os 600 para esse mês, 600 para o mês que vem, 600 para o outro. Então, eu entrava no próximo mês com a seguinte mensagem dentro da minha cabeça: esse mês eu não preciso fazer nada, eu já estou ativo. Cara, esse mês eu não preciso fazer nada. Isso aí é papo de funcionário. Aqui eu estou falando com o nosso time, dá para falar na boa. O funcionário finge que trabalha e alguém finge que paga. Aqui tu é empreendedor, cara, eu sou empreendedor, não posso não fazer nada. Não posso mandar essa mensagem para mim mesmo. Então tu tem que movimentar produto. É assim, cada produto que tu movimenta, cada perfume que tu vendeu para alguém, que tu deu para alguém, que a cada pessoa que vem na tua casa e vê tu usando o Airfryer, isso está abrindo portas, está ampliando o mercado, que essa pessoa vai querer mais produto, vai querer saber do negócio. Se tu não faz nada, tu vai a lugar nenhum. Então, graças a Deus, acabou o derramamento. Vai continuar a possibilidade de derramamento do kit Gold, só que só 2 meses. Só que não vai ser mais uma coisa automática, vai ser uma coisa que a pessoa vai ter que entrar no seu MyOffice, vai estar lá o pedido do kit e vai ter o botão derramar. E se ela tomar essa atitude, ela aperta o botão e aí fica 1.000 pontos para esse mês, 1.000 para o mês que vem.
não é para a gente falar isso para ninguém. Não é para derramar. Isso tu vai usar como uma carta na manga se a pessoa está hoje no dia... Hoje não, ainda cedo, mas no dia 27 do mês e tu fala que ela vai cadastrar e vai ficar ativo nesse mês. Ah, mas se eu cadastrar hoje, eu não vou ficar ativo mês que vem. E aí, então vou esperar dia 30, dia 1º do mês que vem. Aí tu pode puxar essa carta na manga e dizer, não, tem um jeitinho aqui, derramamento, tu pode cadastrar hoje, já começa a aprender, começa a construir teu negócio, começa a estudar, mas a gente aperta o derramamento, também fica ativo no mês que vem. Tá? Usa isso como carta na manga, mas não é para dizer para as pessoas, eu não vou nunca falar disso no plano, que tem essa opção de derramar por 2 meses. Esse fim do derramamento e derramamento do kit opcional para 2 meses começa a partir do dia 2 de janeiro, já em janeiro, tá bom, pessoal? Então, quem se cadastrar esse mês ainda vai poder ficar ativo dezembro, janeiro e fevereiro. Quem se cadastrar em janeiro também pode, então, beleza. Vamos lá. O que foi modificado? Primeiro, acabou o bônus de primeiro pedido. O conceito é importante entender, tá, gente? Numa empresa de multinível, quando o João vende milhões e milhões no canal com você, existe uma porcentagem fixa de grana, que é o custo do produto, outra porcentagem é imposto, outra porcentagem é lucro da empresa, é o custo administrativo, de logística, de TI e tal, e uma parte é a nossa bonificação que vem para o canal. Essa grana é uma parte fixa, não tem mágica, não dá para, vamos aumentar essa grana vamos duplicar a grana. Para duplicar o que vai para o canal, tem que parar de pagar imposto, parar de pagar logística, não tem como. O que a evolução do plano faz, cada evolução faz, é tornar a divisão mais justa. Tirar dinheiro que está indo para lugares que não merecia, para pessoas que não estão produzindo, até estão perdendo essa grana, para cair no bolso de quem mais produz. Então, bônus de primeiro pedido. O que tiraram? A gente estava tendo aquelas situações com ajuste, né? Aí o cara faturava, estava tendo 25% de ajuste, tu vê, cara. O meu binário lá, eu bato no teto. Vem 100 mil de binário. Com 25% de ajuste, vem só 75 mil de binário. É ruim, né, Fred? Pô, 25 mil a menos, tem gente que ganha R$ 200 a menos, está reclamando, a gente nem reclama, mas eu preferia que não tivesse ajuste do binário. Então, assim, esse bônus de primeiro pedido era uma grana que não mudava a vida de ninguém. Eu não conheço, sabe? Eu, em média, trago 3 pessoas por mês, 4 por mês, R$ 300. A maioria das pessoas cadastrava 1, cadastrava 2, não tinha direito nem a R$ 150, nem era pago e esse dinheiro ficava lá. Eu fiquei impressionado com o número que falaram, que tem 7, tinha, né? Voltou para o pote da gente, 7 milhões em bônus. Tinha não, eles vão ter que esperar um prazo de validade lá legal, mas tem 7 milhões em bônus presos lá no Polishop de pessoas que nunca foram buscar. Aquele cara que se cadastra como Silver, patrocinou um aqui, 2 ali, tem R$ 80 para receber e desistiu. Ou o cara que cadastrou como Gold, ficou 3 meses, cadastrou 2 pessoas, fez alguma venda, sei lá o quê, tem R$ 80 para receber e desistiu. Então, aquela grana está lá. Então, esse tipo de coisa tem que acabar. Esse bônus de primeiro pedido entrou no pote do grande bônus que a gente vai receber. Bônus de início rápido. Nossa, isso dá uma raiva quando tu olha teu extrato. Bônus de início rápido, aquele pago nos primeiros 60 dias. Quase ninguém ganhava isso. Por quê? Porque, cara, tu cadastrou um downline, que tu vai ganhar 10% no primeiro mês, nos primeiros 60 dias do que a loja dele está vendendo. Mas ele cadastrou como Gold, ele tem 3 meses de derramado, ele não compra nada no primeiro mês, não compra nada no segundo, nem no terceiro. Quando ele vai comprar alguma coisa no quarto, já passou o bônus de início rápido. Então, também era uma micharia para um aqui e outro para ali, morreu. Bônus de liderança, virou bônus Infinity e Infinity Plus. Bônus de equipe, ok. O que eles fizeram com o bônus de equipe? Estava tendo, e não tinha como não ter, os ajustes, né? Então, em vez de estar ganhando R$ 180, que era o 20% dos 900, estava vindo, em média, se vocês calcularem aí, o que via nos meses passados, 135, 133, R$ 138. Eles botaram R$ 150 para cada gold que caía ali, sem ajuste. Cara, isso vai dar um aumento de grana. Deixa entrar lá. Bônus por título, saiu, graças a Deus. Bônus por título era um bônus totalmente injusto.
pagava, remunerava pessoas que faziam muito pouco, igual as que faziam muito, né? O rubi, aquele que parou de construir, que não tem lateralidade nenhuma, mas que tem 2 rubis abaixo, então tem volume de rubi, às vezes até de rubi plus, não está fazendo nada, ganhava lá R$ 500, R$ 800, porque estava mantendo o pago como, né? E enquanto isso, tem outro rubi trabalhando pra caramba, fazendo R$ 45.000, não é rubi plus ainda, ganhava a mesma coisa, né? Um diamante com 240 mil ganhava o mesmo R$ 4.000 que o outro diamante com 900 mil. Pô, isso não pode ser assim. Esmeralda, a mesma coisa. Então, tiraram o bônus por título. Essa grana foi lá para o outro pote para não ter mais ajuste e não ter o Infinity Plus, que é mágico, aquela é insano mesmo, a porcentagem. Bônus para o executivo aumentou para 9%, o bônus royalty aumentou para 3% e o President's Club manteve. Muito bem. O que mais foi anunciado? Isso aqui já falei, né? Bônus para o executivo foi para 9%, e isso daqui foi para 3%. Muito bem. É aquela máxima de quem mais trabalha, quem mais trabalhar, mais vai ganhar. O Fabila mandou uma mensagem esses dias explicando o novo bônus. E ele explicou bem certinho. De agora em diante, o Elite Plus vai ganhar mais que o Elite, o Rubi vai ganhar mais que o Elite Plus, o Rubi Plus, se trabalhando mais, virando o Rubi Plus, ganha mais que o Rubi, o Esmeralda mais que o Rubi Plus e assim por diante. Esse é o novo bônus. A gente ganha mais se trabalha mais, tá? Então, algumas coisas que mudaram também que eu achei maravilhosas. Requalificação, para você ser pago como? Aquele Rubi que não faz nada, mas tinha 20 mil porque a galera embaixo está fazendo, não basta agora os 20 mil de VQ7. Ele vai ter que ter no mínimo, eu achei isso muito pouco, inclusive, né, Fred? Mas, voilá. Elite, Elite Plus e Rubi, para ser pago como, tem que ter no mínimo nas outras duas laterais mais trezentinho. Tem que estar pouco pra caramba, tem que estar fazendo alguma coisinha. Rubi Plus a triplo diamante tem que ter no mínimo nas outras duas laterais 600 pontos. Não é nada, mas tem gente que, no meu time eu vejo, na rede de vocês devem ver aquele Rubi, aquele Esmeralda que não tem nada de lateral e ganha lá bônus por título e tudo mais. Bom, agora para ele ser pago como, ele vai ter que fazer alguma coisinha, né? Para gente que é Royal, para o Fred, por exemplo, que é Royal, não adianta ter 600 pontos na laterais. Ele tem que ter uma lateral com 240 mil, outra lateral com 240 mil, outra lateral com 240 mil. Mentira. Ele tem que ter uma lateral com diamante, outra lateral com diamante. Não basta ter 240 mil. Ele tem que ter 5 laterais com diamante para estar sendo pago como, né? Então, achei 600 pila muito pouco, mas vai fazer uns e outros se mexerem aí. Muito bem. E aí vem aquelas 11 maneiras de ganhar. Desconto, comissão de revenda, bônus de equipe, tal, tal, tal. Vamos ao que interessa. Para entender bem a mágica da vantagem dessa nova tabela, o conceito de compressão dinâmica se tornou crucial. Eu sei que é um conceito que a gente já ensinou algumas vezes, mas que a maioria não entende aquilo ali e não precisa entender mesmo. O dinheiro que vai cair dia 15 lá vai estar legal, não precisa entender. Mas se fizer a questão de entender a grandiosidade do Infinity Plus, vai ter que entender o conceito de compressão dinâmica. E hoje foi a segunda. Foi um pouco melhor que ontem, que anteontem, sei lá. Mas ainda tem muito a melhorar. Mas um conceito é importante, é dizer que a pessoa tem formas de ganho mais rápidas, formas de ganho diretas, né, que é o desconto, a indicação para a compra de produtos na tua loja, ou a revenda direta mesmo, tu pegar e vender e ficar com lucro, né? Então dá para tu ganhar uma grana rápida, mas se tu quiser fazer a construção da renda residual, que é o grande barato, a brincadeira começa da seguinte forma. Primeiro, existe um ganho sobre as novas lojas aparecendo, a comissão que tu vai ter nas vendas de kit Silver e Gold. Para isso, para tu ligar essa forma de ganho, a brincadeira começa quando tu cadastrar duas primeiras pessoas, que uma vai cair do teu lado esquerdo, uma vai cair do teu lado direito. A partir desse momento, já está ganhando R$ 150 por qualquer um dos dois, ou por qualquer um que caia na tua perna menor. Então, tu liga a brincadeira, a primeira forma de ganho, tu liga quando tu cadastra um do lado, outro do outro. Isso é importante dizer no plano hoje, o paradigma mental do cara que está se cadastrando, ele entender que ele tem que sair dali
e que a brincadeira liga não é quando ele fez um cadastro, é quando ele cadastrou um de um lado e outro do outro. E aí, para ligar mais ainda, ele tem que cadastrar o terceiro para virar elite. E aí sim, o elite é o cara que começa a ganhar bem. Eu achei impressionante, eu tinha uma moça do time dando uma reclamada, que alguém falou para ela, eu até sei quem foi, uma pessoa que, enfim, é bem negativa, que esse plano veio ajudar a quem ganha muito, os diamantes e duplos e triplos que se deram bem. E eu, nossa, mas como é que a pessoa pode pensar um negócio desse? Vamos lá, quanto é que ganhava o Elite? O Elite ganhava 1% do primeiro nível, 2% do segundo, 2% do terceiro, isso é empreendedor, e 4% do quarto nível, quarta geração. Geralmente o Elite não tem quarta geração. Então, aqui entre nós, o Elite estava ganhando 1, 2 e 2, geralmente, né? O que somando, mesmo que somasse o 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora virou 12. Só que virou 12, onde ele no começo, ele é um Elite, tem mais gente. Então, assim, a renda do Elite começou a aumentar drasticamente. As pessoas perguntam, pô, mas o empreendedor não ganha mais? Cara, o empreendedor não ganhava nada. O empreendedor não ganhava nada, o empreendedor ganhava 1, 2 e 2. Se ele é empreendedor, ele não tem nem ninguém no segundo, no terceiro nível ainda, provavelmente. Ele ganha 1% de 1 ou 2 direto, não tem nem o terceiro, porque ele não é elite, e 2% de, sei lá, de um gato pingado. O que é isso em termos de bônus? O primeiro nível dele vendeu uma air fryer, R$ 1.200. Mil reais, para ficar fácil o cálculo. Ele ganhava 1% de 60% disso, R$ 6. Ou seja, o empreendedor não ganhava nada. Só que esses R$ 6 de um, 10 do outro, 8 do outro, que foi para quem está fazendo o trabalho, que é o novo elite, né? E o empreendedor faz isso que o Fred ganha. O Fred está falando aí, desconto e revenda, já que ele é empreendedor. Mas a brincadeira começa quando ele chega à elite. Por isso, gente, vamos acelerar. O nosso time, claro que tem regiões e regiões, mas ainda tem muita gente devagar em fazer a pessoa chegar à elite. Elite, galera, é para chegar na primeira semana. É para tu patrocinar uma pessoa, perguntar para ela, tu quer fazer? Mais ou menos, então esquece, patrocina outra. Quer fazer? Quero. Então, reunião hoje na tua casa, vamos trazer 5 ou 6, amanhã outra. Cara, cola para o cara virar elite na primeira semana, a brincadeira tem que ser essa. Então agora o cara está ganhando muito mais dinheiro, porque são 6% sobre as gerações de elites, eu vou chegar lá no final. E um total de 40% de bonificação, quando antes era 21%. Então acho que deu uma bela aumentada, né? Mas vamos lá, aqui está a tabela do Infinity e a tabela do Infinity Plus. Primeiro, eu vou falar uma coisa que não tem muito a ver com essa tabela, mas é um conhecimento que muita gente não tem. Eu, por falta de um nome melhor, eu estou chamando de compressão estática. Muita gente não entende o que é isso aí. O que é essa janelinha aqui? Eu peguei a do meu filho aqui para mostrar a mim. Eric Cruz Elite Plus. O que aparece ali quando tu abre uma Office VQP, VQ1, VQ4, VQ7, VQ8 e VQ20? No nosso MyOffice aparece só os níveis que interessam para as nossas qualificações, né? O VQ4 é necessário para Elite e Elite Plus, VQ7 para Rubis e Esmeraldas, VQ8 para Diamante e o VQ20 para o Total. Mas o que é isso, afinal? Porque tem gente que não sabe. É possível, é provável aqui na sala que tem gente que não sabe o que são esses VQP, VQ tal. Então, o que é cada número desse? Aqui eu botei o que seria VQP, VQ1, VQ2, até o VQ8 e depois o VQ20. Esse é o somatório da pontuação do que cada loja fez até cada nível. Então, assim, o que seria o teu... Fazendo de conta, para ficar fácil da gente somar, contando 10, 20, 30, né? O que cada loja movimentou, faz de conta que cada loja aí movimentou R$10, para ficar fácil de contar. Tá? Cada loja movimentou R$10. O que é o teu VQP? Teu volume de qualificação pessoal. Quanto que a tua loja fez? Se tu movimentou R$10, tem 10 pontos lá. O que é o VQ1? É o somatório do que tem a tua loja e todas as lojas no VQ1. Então, se for 10 pontos cada um, tu tem 5 pessoas no primeiro nível, mais a tua 6, 60 pontos no VQ1. VQ2 tem esses 60 né, teu, mais os 5 do primeiro nível, até o segundo nível. Não existe VQ2 ali no teu maior, mas se tivesse, seria isso. E mais 3 do segundo nível, daria 90 pontos. E assim por diante, é só contar. É o somatório do volume de cada loja, até cada nível. Nesse exemplo aí, tu ia ter até o VQ5, 170, 160, tem uma loja no VQ6, 170, e se fosse essa a tua rede,
Quanto é que seria o teu VQ7? Tudo que tem até o sétimo nível. Não tem sétimo nível, então é a mesma coisa, 170. Quanto que tem até o oitavo? VQ8 e VQ20. É os mesmos 170. Tá? Agora, o que é a tal da compressão? Eu chamei de estática, tá? Para não chamar de dinâmica. Imagina que nesse momento do teu mês, nesse momento do teu MyOffice, aquele cara que eu botei um X ali, ele não comprou ainda. A loja dele, o VQP dele está zerado, não tem 10 pontos. Então, o que acontece para o sistema do computador? O sistema olha os 3 diretos dele logo abaixo como se fossem do teu quarto nível, como se isso comprimisse para cima o nível. Então, o que seria o teu VQ4? Seria os 3 que subiram do VQ5 mais um. O teu VQ4, se somar tudo, aumentou em relação ao mês passado, né? A situação passada. Tu estava com 130 no VQ4, mas em função daquele malandro ali não ter pontuado ainda, o teu VQ4 está até maior. E se bobear, se aquela loirinha que é a patrocinadora do cara que não movimentou, se esse cara tem a condição de ser Rubi, ou com a outra lateral dela ela tem condição de ser Rubi, nesse momento ela está aparecendo no sistema como Rubi. Ela vai olhar o MyOffice dela, nossa, eu sou Rubi, mas como é que pode se só tem 2 pernas, só tem 2 linhas? Porque ela não viu que o direto dela, que ele não movimentou, e por compressão, os 3 estão aparecendo no primeiro nível da loirinha, e ela está lá no sistema como Rubi. Quantas vezes a gente recebe uma ligação, WhatsApp, nossa, Cris, eu virei Rubi, ou Esmeralda, serve para tudo, né? Eu virei Rubi aqui, mas como é que pode e tal? E eu olho um direto dela, o cara está inativo. Amanhã o cara compra. No momento que ele compra, olha o teu VQ4, estava 150, quando ele comprou, ele apareceu, ele que virou o quarto nível, os outros 3 desceram para o quinto, e ela não virou mais Rubi. Aí some o Rubi da... Ai, mas eu estava Rubi e sumiu. É, porque tu não era Rubi, na verdade, né? Tu estava por compressão, porque aquela loja daquele cara ali estava inativo, e agora não está mais inativo. Então, esse é a tal da compressão estática. Nada a ver com a nossa tabela, mas só para o entendimento. A grande mágica vem da compressão dinâmica. Então, olha o que era a nossa tabela antes. Era 1% dos conectados aí estavam ganhando, tá? E assim por diante. A tabela ficou total de 21%. A tabela ficou até mais bonita, né? Ficou assim. Elite 6 e 6, mas tu vê que só Elite que ganha 6 e 6. Isso vai ter isso vai ter um efeito na tua rede, cara, que tu não vai entender. Ali no final tu vai entender. Para entender a grande benesse disso, vem o conceito de compressão dinâmica, que é muito importante. Então imagina que tu tem essa rede aí, tu é aquele cara. Eu botei um círculo que faz de conta que tu é Rubi, tá? E faz de conta que tu é o único Rubi nessa estrutura, ok? E para a gente falar de compressão dinâmica ao infinito, como o infinito é muito longe, eu vou dar um exemplo do que seria se tivesse uma compra no teu 100º nível. Longe o bastante? Acho que é. Então faz de conta que tu tem uma rede assim, primeiro nível, segundo nível, terceiro nível, até o 6º nível. Continua no slide seguinte, aquele mesmo malandrinho do topete ali, 6º nível. 7º, 8º, 3 pontinhos, nível 98, nível 99, nível 100. Tem uma perna que virou uma tripa. Vai lá embaixo, ok? E vamos dizer, pô, por aquela tabela tu não ganha até o 100º nível, né? Tu ganha se tu for diamante até o 6º nível, se for esmeralda plus. Mas tu vai ganhar alguma coisa se o cara do 100º nível comprar? Vamos ver. O cara do 100º nível comprou na loja dele um air fryer. Nesse momento que ele comprou um air fryer, aquilo que o Daniel ensinou sobre breakage, que não tem o tal do break, não tem a quebra, os bônus são pagos para empreendedores, ponto, não ficam para a empresa, tá? Então, nesse momento, foi feita uma venda. A Polishop vai separar comissões para pagar para os empreendedores. Pega a de Esmeralda Plus para cima, que tem todos os 6 níveis, ela vai pegar 6% e pagar para alguém, outro pedaço de 6% e pagar para alguém, um pedaço de 5% e pagar para alguém, outro 5%, outro 5%, outro 5%. Né? 4 pedaços de 5% e 2 pedaços de 6%. Reparem, no entanto, que o Elite ganha só os 2 primeiros níveis, 6 e 6 de geração de Elite. O Rubi tem um bônus ali, que é o primeiro de 5, que aparece no Rubi, que Elite não ganha. Tem que ser no mínimo Rubi para ganhar isso. O Rubi Plus também ganha aquele 5, Esmeralda e assim por diante, mas tem que ser no mínimo Rubi para ganhar aquele primeiro 5%. Tem outros 5% embaixo do Rubi Plus que só o Rubi Plus ganha, o Rubi não ganha. E assim como um 5% do Esmeralda e um 5% do Esmeralda Plus. Então, quando aquela Air Fryer foi vendida, a Polishop separou em alguma sala lá escondida, na conta de alguém, sei lá,
seis pacotinhos de grana, 6% do valor bonificável daquele produto. O produto era 10 mil reais, 6 mil é o volume bonificável. O produto era 1.000 reais, 600 reais era o volume bonificável. 6% disso, outro bolinho de 6% e 4 bolinhos de 5%. Repara na cor. Os dois primeiros bolinhos preto, está em preto, qualquer pessoa ganha. O primeiro de 5% rubi, 5% mais fortezinho tem que ser rubi plus, esmeralda verdinho e esmeralda plus. Esses bolinhos têm, como é que eu vou dizer, um PIN mínimo para serem pagos. Então, beleza. Quem é que tem que receber o bônus feito pelo cara do nível 100 que comprou? O patrocinador dele, o cara do nível 99, tem essa pessoa do nível 100 no seu primeiro nível, ganha um bônus de 6%, mas só ganha se ele for elite, porque esse bônus só é pago para elite. E se ele não for elite? No caso dele, ele não é elite, então ele não ganha. Então, esse pedacinho de grana, ele vai procurando o primeiro elite acima. Tá? Aqueles bolinhos de grana, vai procurando o primeiro elite acima. Lembra da tabela? Então, vamos lá, eu vou melhorar isso. Olha ali. Aquele primeiro elite ganhou um pedacinho de 6%. Vamos dizer que ali na metade, em algum lugar do caminho, tem outro elite que ganhou o segundo pedacinho de 6%. O próximo pedaço, 5% do volume bonificável daquela air fryer, vai para quem? O upline acima, sexto nível, sétimo nível, conforme a tabela. Só que esse pedaço é para Rubi. E tu é o único Rubi dessa rede, cara. Então, ele tentou ir ali na pessoa 4 níveis acima, que seria, né, a primeira, 4 níveis acima, o primeiro 5%. Só que o cara 4 níveis acima não era Rubi, nem o outro, 96, 95, 94, nível 8, nível 7, nível 6. Cara, esse pedacinho de grana está subindo, subindo, procurando quem é o Rubi para cair na conta do cara, porque tem que ser Rubi. E vai subindo, e vai subindo, e vai subindo, e vai subindo, botei muito subindo, vou diminuir, e até encher o saco. Chegou, caiu na sua conta. Uma compra que foi feita do Airfryer no 100º nível ou ao infinito, aquele pedacinho de grana vai para alguém, vai para o Rubi. Quem era o Rubi dessa rede? Você. Então, isso é muita grana. Isso é muito mais do que qualquer bônus, qualquer tabela de 6 níveis. E essa compressão já acontecia na tabela passada. A situação é que lá os empreendedores já pegavam 2 fatias e assim por diante. O que acontece agora? Além desses pedaços de dinheiro, daqueles 6 pedaços de dinheiro, tem a tabela Infinity Plus, que ao mesmo tempo, naquela mesma air fryer, vai gerar mais outros 4 pedaços de grana. Um pedaço de 3, outro pedaço de 2, outro pedaço de 2, outro pedaço de 1. Sendo que o primeiro pedaço tem que ser esmeralda plus, os outros 2 tem que ser diamante, e o último tem que ser triplo diamante. Então, na mesma hora, aquela mesma air fryer também vai gerar outros 4 pedaços de grana que vão sair subindo, subindo, procurando na conta de alguém para cair. Cara, isso numa tabela que paga para elite, né? É muita grana. Agora, imagina se isso acontece no nível 100 e quando todas as pessoas no nível 99, 98, 97 compraram produtos da Polishop. A mesma coisa. Você que é o Rubi aí, isso funciona para qualquer nível, porque o Elite tem a sua comissãozinha, que se as pessoas abaixo forem empreendedores, vai subir para o primeiro Elite. O Esmeralda Plus é a mesma coisa. Nesse caso que você é o Rubi, todos esses 5%, esses pedacinhos de grana gerado por todas essas compras de todas as pessoas, vai lá para a tua conta lá em cima. Isso é muita grana, gente. Tá? Agora, vamos analisar o caso desse malandro aí. Que às vezes o cara está pensando, mas eu não sou Rubi, eu não sou triplo diamante, que essa coisa vai, esmeralda, plus, vai lá para cima procurar. Eu sou o cara do nível 97, 98, da rede do Daniel Huri. Eu sou aquele ali, só elite. Olha o que acontece com o elite. Vamos estudar o caso desse elite aí, que está sorrindo ali. O que acontece com a rede dele? Pegar o slide que o Daniel fez do plano. O elite ganha 2 gerações de 6%. Por que pulou de diamante para triplo? Sei lá. Porque eles resolveram assim. Olha esse slide que está no novo plano que o Daniel baixou hoje. Subiu hoje, né? A gente que baixou. Tem um exemplo de você, Rubi, ali. Mas pega um desses 3 diretos seus, esse Elite. Tá? Ele ganha 6% até o infinito. Então,
Nesse desenho dessa rede, ele tem 3 pessoas ali que pode até ser elite também, e uma penca de empreendedor, que todos esses empreendedores estão comprando, estão movimentando suas lojas. Dessas compras, dessa penca de gente toda, vai estar saindo 2 pedaços de 6%, para o primeiro Elite 1, para o segundo Elite outro. Então, imagina um desses 3 aí que seja você, Elite, mesmo que você tenha um Elite abaixo, de todas essas lojas, tu está ganhando 6%. Quanto é que você ganhava antes, na tabela antiga? Você ia ganhar, se você é um desses 3 Elites ligados ao Rubi, tá? Você ia ganhar 1% dos seus 3 diretos, e 2% dos outros, e 2% dos outros, e 4% dos outros. Agora você ganha 6% de todo mundo. Faz a conta aí, amigo. Faz a conta do que isso vai significar de aumento no teu extrato. Faz a conta não, espera chegar dia 15 de março. Agora, faz o trabalho, né? Então, assim, essa tabela, cara, a galera não está se tocando do que está acontecendo no nosso negócio. Mas as surpresas serão agradabilíssimas. O pessoal vai pirar com esse negócio. Por 2 questões. Ele vai pagar mais e porque é uma quebra de paradigma. Empreendedor não é nada, cara. Já não ganhava nada, mas achava que ganhava. Cara, o jogo começa quando você virar elite. Quando trouxer as primeiras 3 pessoas, as 2 primeiras para ativar o binário e a terceira para ganhar opportunity nova, o infinity. Então, é isso que esse negócio está fazendo para a nossa operação toda. É para chegar a diamante nesse ano, pessoal. É para construir esse negócio de forma mais séria do que vinha sendo. A única questão é que, cara, pode ser Opportunity 4.0, 5.0, 20.0, 53.0, que nem a minha idade. Se a pessoa não estiver fazendo o trabalho, não adianta. Tá? Então, eu não posso nem condenar, tá cheio de... tinha uns 3 engenheiros aqui perturbando meu WhatsApp no bom sentido, com tabelas e cálculos e tal e coisa. Eu não posso condenar porque eu, quando eu entrei no negócio, eu debulhei a tabela de liderança e fiz uma planilha Excel, olha a inocência do peão, em que eu tinha todos os níveis, todos os cálculos da planilha, e a minha ideia era que eu ia imputar ali, cada downline que fizesse uma compra, eu ia jogar na minha tabela para ele calcular automaticamente o meu bônus. Muito esperto, né? Com 5 pessoas, legal, 10 pessoas, 15. Mas se eu vou ser alguém aqui, eu não vou passar o dia, não tem como. Serviu para eu aprender. É legal, é a nossa natureza. Duvido que uma média não esteja fazendo conta, que o Fred não saiba a tabela decora e salteada, deve ter caído estudando. Mas isso não traz aumento de ganho. Isso não faz a menor diferença. Porque tem triplo diamante royal que eu conheço, que não sabe explicar nem a tabela antiga de liderança, não tem a menor ideia do que é compressão dinâmica e é triplo diamante royal. Então, não é isso que te faz diferença. O que te faz diferença? Mostrar o plano para um monte de gente, cadastrar um monte de gente. Quem? Pergunta o Fred. Quem? Tá bom. Quem será? Quem será? Tem eu e o Fred. O Fred é matemático. Um outro é engenheiro. E tem um outro que é o outro. Então, é o outro. Tá bom. Vamos lá. Então, assim, galera, tem coisas importantes, tem coisas que você pode controlar e tem uma zona de interseção aí no meio. É aí que tu tem que prestar atenção. O que é importante que tu pode controlar? É importante a evolução do plano de negócio? Pô, importante pra caramba. Tu pode controlar? Pode chegar lá e dar palpite pro Daniel, com o Gilberto? Não, então não adianta pensar sobre isso. É importante, mas tu não pode controlar. Se o produto atrasou, não é importante. Também não pode controlar. Está totalmente fora. O que tu pode controlar? O trabalho, cara. Então, eu queria pedir encarecidamente para as pessoas, cara, para todo mundo, que imprima esse relatório de MOP e fechamento. Teu relatório GoGetter. Isso tu pode controlar. Imprima uma folha dessa lá no sistema Winner e anda com isso escrito e preenche essas lacunas e olha para isso todo dia e se sinta mal se esse papel tiver meio preenchido. Tiver 5 ou 6 ou 10, chegar no fim do mês, agora dia 22, se não tiver com 25 já no dia 22, se sinta mal, cara. Porque tu não está fazendo o que tu precisa fazer. Não adianta 4.0, 5.0. O que você tem que fazer é colocar pessoas na frente do plano. Esse é o teu trabalho. Desculpa. É só isso que vai te fazer virar diamante.
Não é achar se o bônus ficou bom ou se não ficou. Não é fazer conta para entender. É legal entender. Mas, cara, vai ter gente dos próximos 3, 4 meses mostrando o plano na sala online às 3 da tarde, 9 da noite. A maioria que vai estar mostrando o plano não vai ter entendido. Mas vão estar lá mostrando o plano. E vão estar mostrando o plano para o amigo, para o vizinho, para o parente. Então, tenha isso escrito, que você tem que fazer, aumentar essa produtividade. Eu vou pensar em, talvez, modificar essa tabela, porque, tudo bem, tu mostrou 25 planos 1 a 1, botou um cara na sala e tal. Quantas pessoas no total assistiram plano? 25. Ah, melhor que nada. Mas, pô, se tu conseguiu fazer 25 RFs em que cada uma tinha 10 pessoas, tu mostrou para 250. Eu acho que esse quesito produtividade tem que entrar nessa tabela de alguma forma. Isso a gente vai ver com o Daniel, para ver se bota uma coluna aí, quantas pessoas e tal. 25 planos para uma pessoa, 25 pessoas. 25 planos para 10 pessoas, 250 pessoas. Ah, eu fui Golgata com 25, bacana, mas um está arrebentando e um está fazendo o mínimo. Né? Agora, esse é o mínimo. Tenha isso, cara. Você tem que botar pessoas na frente do plano, é o seu trabalho, para que isso valha a pena para essas pessoas. O 4.0, o 5.0 e tudo que vem por aí. Tá? Então, assim, tem uma agenda semanal. Preencha isso, se tu não gosta desse tipo de organização, se tu tem na tua agenda do smartphone, sei lá. Mas tu trabalha das 8 ao meio-dia, das 2 às 6, beleza, então ali tu escreve, estou trabalhando. Mas de noite, estou numa RF, estou numa RA, marquei ali na casa do fulano na quinta, marquei na sexta, na hora do almoço mostrei um plano para um, mostrei um plano para outro. Cara, se profissionalize. Aloque seu tempo de forma inteligente, você não tem muito tempo, você já está trabalhando, já tem filho, já estuda de noite, sei lá, pegue os intervalos que você tem e preencha essas lacunas já no começo da semana. Já liga para um, liga para dois, marcou um plano na terça, que era o horário que tu tinha, terça já está preenchido, vamos para a quarta. E otimize, mostre muito plano. Né? Busque ser go-getter, busque os compromissos, preencha esse papel. Eu tenho no meu quadro branco esse desenho. Eu tenho no meu quadro branco esse desenho e estou, de novo, achando que vou fechar o Kick Diamond. Estou com 3, já com 3 de profundidade, desde o dia 22 de dezembro, que foi a vez que eu comecei, a última pessoa que está nesse período aí. Então, tem até 22 de janeiro, fevereiro, 22 de fevereiro para completar. E se não completar? Eu tentei produzir um monte, mas tem gente que nem olha, nem está pensando sobre isso. Acha que, cara, tu tem que estar trazendo muita gente, lateralidade, no mínimo 3 por mês. Seminário, o número de pessoas no seminário, como é que está a tua rede em termos de número de pessoas, seja o melhor promotor. Isso está sob o nosso controle. E é isso que a gente tem que estar fazendo. Tá? Entender o 4.0 é maravilhoso. Com a prática, com o estudo, vai entender. Mas se não entender e botar 250 pessoas na frente do plano durante um mês, tu vai ser diamante rapidinho. Nem precisa entender. Tá bom? Então, galera, eu espero que você tenha um sonho, um motivo forte para fazer tudo isso que eu estou falando. Para botar ação, botar atitude. E entre esses sonhos, espero que tu comece a almejar estar com a gente nessas viagens. Essa viagem de navio aí vai ser maravilhosa. A última que eu fiz de Rubi, sei lá, 2 anos atrás. Já fiquei numa tal de uma cabine com varanda, né? Agora dizem que os triplos e tal vai ter um local especial, né, Fred? Uma suíte com sei lá o quê, com massagem, o caramba. Ai, tomei um beliscão aqui. De estar nessa viagem aqui da Disney para Esmeraldas, isso é impressionante, galera. Vamos fazer tudo para chegar nesse Esmeralda e para... tipo essa, Fred. Pronto, estou apanhando aqui de novo. Cara, viagem para Esmeralda, eu vi um post do Gilberto falando alguma coisa tipo, o que a gente sabe que é verdade. Ir para Disney todo mundo vai. Um monte de gente vai, né? Agora, ir pela Polishop espera para ver o que vai ser. Cara, quando a gente foi para os Estados Unidos algumas vezes, e a gente viu o que é uma viagem da Polishop. Quando a gente foi para Singapura agora, eu já tinha ido para Los Angeles, Singapura não, olha o Fred botando minhoca na minha cabeça. Quando a gente foi para Dubai agora, cara, eu nunca ia conseguir reservar uma mesa para sentar na mesa mais bem posicionada para ver aquelas pontes flutuantes. Eu nunca ia fazer aquele banquete naquelas tendas do deserto. Não é questão de dinheiro, cara. É uma logística, é uma mágica da Polishop.
Então, se prepara para essa viagem da Disney, que qualquer viagem da Disney em Orlando já seria maravilhosa. De graça, pela Polishop, se prepara e dê seu jeito de estar lá. E a viagem de diamante, então, cara, nem se fala. Grécia, de novo, os diamantes. Vou estar arrumando alguma parada para a gente ir uma semana antes. A passagem é a mesma, tem conexão ou no Charles de Gaulle, em Paris, ali, ou no aeroporto lá de Amsterdã, ou sei lá, mas provavelmente vai ser Charles de Gaulle. A gente vai uma semana antes, compra a passagem uma semana antes, vou arrumar um jeito, que Amsterdã é uma cidade que eu amo, que eu adoro, eu queria, Frankfurt também, né, Calil? Às vezes Lisboa, depende da companhia. Schincariol, aeroporto de Amsterdã, para a galera poder conhecer, é um dos meus sonhos. África do Sul não, né, velho? É um dos meus sonhos ter os diamantes meus amigos e eu poder passear com eles. Não, África do Sul duvido, é lá no fim do mundo, lá embaixo. É passear com vocês naquelas ruas, naquelas praças, naqueles museus, aqueles cafés, em tudo aquilo, ter vocês lá vai ser demais. Então, quem quiser também já está lançado o desafio aí, vou dar meu jeito. E depois, Milão deve ter. E a viagem dos diamantes na volta, parar mais um pouquinho para curtir. Eu já fui para Paris algumas vezes, mas é sempre aquele hotelzinho pé sujo, aquele half mouth, né? Hotel half mouth. Pela Polishop, segura a onda. Se vacilar, vai ser a suíte lá em cima da Torre Eiffel. Pessoal, era isso. Tomara que tenha valido a pena esse nosso bate-papo. Um beijo em todos. O chat está aberto aí para alguém falar alguma coisa. Se o Fred quiser falar alguma coisa também, e quem quiser, na verdade, aí. Galera, estão me ouvindo? Dá uma notinha aí, Cris. Tudo bem, pessoal? Esse plano tá insano. Eu só quero deixar um comentário aqui para vocês prestarem atenção que naqueles exemplos que são dados são gerações de elites. O Cristiano falou isso, mas as pessoas tendem a pensar como se fossem gerações de empreendedores, que é o que a nossa mente estava acostumada. São gerações de elites. Ou seja, aqueles níveis que o Daniel mostra naquela tabela, onde o diamante, triplo diamante, o exemplo, vai até 190 mil, são elites que têm no mínimo 3 empreendedores em cada nível. A segunda geração que ele está mostrando na tabela, se puder voltar aquele slide aí, Cris, se você tiver aí, se puder voltar para mim, aquele que tem o triplo diamante. O Daniel dá um exemplo de um bônus de 190.253, não é isso? Então, na primeira geração, as pessoas estão me perguntando para como calcular aquele 77760. São os 6% mais os 3. Ele está considerando aí que ele tem apenas 6 gerações de elites, né? E 4 gerações de Esmeraldas Plus. Então, da mesma forma que você tem que pensar com gerações de elites, com o bônus Infinity Plus, você tem que pensar em gerações de Esmeraldas Plus. Não significa que os 18 que estão abaixo dos 6 sejam a segunda geração, entendeu? Pode ser que haja ainda mais gente entre a primeira geração de elite e a segunda geração de elite. Ou seja, esses bônus Infinity que estão aí poderão ser maiores ainda, maiores do que os 190.253. Porque ele deu um exemplo, 6 que colocam 3, que colocam 3, que colocam 3, gerações de elites. Não sei se eu consegui ser claro aí, pelo menos para os Esmeraldas e Esmeraldas Plus na sala, né? O Rubis Plus aí. Então, gerações de elites é diferente de gerações de empreendedores. Como que se chegou nesse 77760? 6 que colocaram 3, né? Dão 18 na segunda geração. 18 mais 6, 24. 24 vezes 600. Cursor. Como é que eu pego o cursor aqui mesmo? Como é que eu clico no cursor aqui? Com o mouse?
Só o Cristiano tem acesso ao cursor. Então, pensa na primeira geração. Essa primeira geração aí colocou 6 cada um. Então, tem 18. 18 mais 6, 24. 24 vezes 600, vezes 0,6, que é 60%, vezes 9%. Por que 9%? 6 mais 3. Pois é, aí, esses 18 que estão aí embaixo, tá vendo? Que são 3, 3, 3, 3, 3 gerações de elite. Não significa que é a segunda geração do triplo diamante. É a segunda geração de elites. Então, entre essa segunda geração de elites e a primeira geração de elites, pode ter muita gente que você está ganhando mais ainda. E por que 8%? Porque seria o 6% mais 2%, que o triplo diamante tem da segunda geração de Esmeraldas Plus, 2% a mais. Ok? Escreve aí se entenderam. Esses 9999999 que estão aí é a terceira geração de elites. Só que entre ela e a segunda, pode ser que tenha muita gente ainda. Ou seja, os bônus seriam maiores ainda. Está entendendo, Cris, o que eu estou falando? E por que 7%? 7% porque a tabela original não é 665555? Pois é, então seria o 5% original das gerações de elite e mais 2% que o triplo diamante tem acesso. Tá. Quarta geração, 27, 27, 27. É a quarta geração de elites, ou seja, entre a terceira e a quarta geração, pode ter muita gente que não é elite e o diamante triplo ganha muito mais bônus. Né? Vai ganhar, no caso, 7% de todos que não são elites ainda. Essa quarta geração... Tem uma, né, Fred? Na verdade, assim, quando eu fiz essa simulação, eu vi aqui que as pessoas do sexto, sétimo, do terceiro, quarto, quinto níveis, eles não são Esmeralda Plus ainda, se somar o que pode ter embaixo deles. Então, provavelmente, não seria nem 666, seria até 7, porque não está pegando o 1 e o 2, talvez esteja pegando 2 ou 3% do Infinity Plus ainda. Essa tabela é um exemplo que pode ser muito mais do que isso, na verdade. O negócio é insano mesmo. Exatamente. Isso aí. Então, esse 7, se ele tiver, nesse exemplo, 4 gerações de Esmeraldas Plus. Né? E por que 6, 6? Na quinta e 6 na sexta. Por quê? Por que que... Talvez aí, Cris, ainda está faltando essa tabela aí. Ah, não, desculpe, está certo. Porque é 6, 6, 5, 5, 5, 5. Por que que 1% permanece na quinta e na sexta geração? Porque nesse exemplo estão sendo consideradas apenas 4 gerações de Esmeraldas Plus. Se ele não tiver isso, gente, em cada perna. Se o cara não tiver 4 gerações de Esmeralda Plus em cada perna, ele ganha muito mais ainda. Então, esse total que está embaixo aí, Cris, de lojas ativas, 6555, Fabinho, está errado. Tá? Não coloca isso não. Tá? Não é 6555. Pode ser que tenha muito mais, porque isso aí são gerações de elites e tem mais gente misturada. Eu não colocaria esse 6555. Tá? Ok? Uma sugestão aí. Colocou isso fui eu, Fred. Eu que coloquei isso, esse slide é meu. Pelo seguinte, isso é o mínimo que vai ter aí. Cada pessoa dessas tem 3, embaixo tem outro elite que tem 3, que tem 3. Então, essas lojas todas, vezes 3. Total de 1.458, mais 486, mais 162, mais 54, mais 8, mais 6, vezes 3. É o mínimo que vai ter aí. Pode ter muito mais. Mas tendo esse mínimo, o faturamento disso seria 3.933, que é o que eu uso para explicar de onde é que vem o cara ganhar 190 mil. Nesse exemplo, no mínimo, ele movimentou quase 4 milhões aí para a Polishop. É uma explicação que eu gosto de fazer quando eu mostro o plano. Não é culpa do Fabinho.
Desculpa, Fabinho. Desculpa, cara. Falei sem saber, desculpa. Agora, Cris, e se ele tivesse uma 7ª geração, uma 8ª, uma 9ª, ele continuaria recebendo 6% delas. Por quê? Porque é a compressão dos 1%. Concorda, Cris? Cris? Aí? Se ele tiver uma 7ª, 8ª, 9ª, 10ª geração. Aí. Com certeza. Isso é o mínimo que aparece aí na tela, mas quantos milhares de empreendedores vão ter no meio disso tudo? Aí não tem como calcular, pode ser, né, chutado. Então, o Daniel partiu, está escrito ali do princípio que cada um tem 3. Mas pode ser um negócio absurdamente insano. Agora, eu estou tendo uns feedbacks aqui de algumas pessoas falando, nossa, é um pouco complicado. É bastante complicado, não precisa entender nada, cara. Vai mostrando o plano, vira rubi, esmeralda, diamante, que com o tempo tu ganha tanto dinheiro que tu não vai nem querer fazer questão de entender, tá bom, galera? Ô Cris, inclusive, quando eu estou mostrando o plano, você pode me corrigir se eu estiver errado aí, eu estou mostrando isso para quem é novo como se fosse geração de empreendedores. Eu não preciso entrar em nível de detalhe, que é gerações de elite, porque quem já está dentro não entende, quanto mais quem está fora. Com certeza. Eu tinha feito ontem, Fred, que era esse exemplo aqui, ó. Eu tinha calculado esse exemplo com geração de... como se todo mundo fosse elite e ponto, né? Um colocou 3, então ele virou elite. Que colocou 3, que virou elite. Que colocou 3, que virou elite. E não tem ninguém perdido aí no meio. Totalmente seco e real. Mesmo assim, tem só 2.185 lojas, movimentou para a Polishop 1.310.000 e está ganhando 54 mil. Só que esse é um bônus totalmente seco. Foi o máximo da otimização. Um coloca 3, que coloca 3, todo mundo é elite e não tem ninguém perdido aí no meio. Olha como é que já não... Um número desse já impressiona, o cara já acha que é demais, imagina aquele sempre tanto. A pergunta do Gabriel aí. Gabriel, se o Daniel cadastra ele vender 1.000, Daniel ganha 9%. 6 mais 3. O cara não é elite ainda. Ok? Bom, era isso. Esse bônus é muito mais insano do que a gente imagina. Tá? Muito mais insano. Eu fico pensando, Cris, imagina se fosse, ao invés de geração de elites, geração de rubis. Ou gerações de elites plus. Se fosse gerações de elites plus, nossa senhora. De rubis, então, ao invés de ser gerações de elite, quem sabe uma evolução aí para o 5 ou 6.0, né? Vamos ver. Então tá, pessoal, boa noite de novo. Obrigadão, Fred, por essa outra aula. Domingo, galera, eu vou fazer esse treinamento no sistema Winner. Eu vou fazer a mesma coisa, vou mudar alguma coisinha agora que eu já fiz a primeira vez, o que tem para melhorar. Mas qualquer outro feedback que vocês acham que eu posso melhorar também, manda no WhatsApp também, tá bom? Um beijo em vocês, boa noite, tchau.